Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é João, sou formado em Física e eu tô sempre por aqui colocando conteúdo para ajudar vocês no vestibular. Hoje eu trago uma questão do Enem de 2019 que fala o seguinte: o espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ e uma translação ao longo do eixo X. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores de Q, B, N e T, pode-se determinar a massa do íon. A massa do íon medida por este dispositivo será... Então nós temos aqui uma questão de eletromagnetismo que parece muito mais difícil do que realmente é, por conta do número de variáveis que o problema está colocando para você trabalhar. Então, a gente começa separando as informações que podem ser importantes no problema lá do nosso enunciado. Então, ele fala que é um íon de carga elétrica Q. Ele é lançado em um campo magnético constante B. Beleza, duas informações importantes. E aí, ele fala da trajetória. Essa é uma informação importante, mas não traz variáveis para a gente. E depois ele fala também que esse dispositivo mede o tempo t de voo para n voltas do íon. E aí depois, com base nos valores de Q, B, N e T, nós temos que determinar a massa desse cara. Então, vamos fazer um sumário rapidinho de todas essas variáveis que estão aparecendo. Pronto, assim fica fácil da gente entender o que nós temos para trabalhar e o que nós queremos descobrir. No caso, nós vamos ter que supor no problema que nós conhecemos o valor de Q, de B, de N e de T e nós queremos descobrir o valor da massa M. Então vou marcar aqui com um X em vermelho para indicar que a massa M é a nossa incógnita. Melhor ainda, vou colocar uma interrogação vermelha do lado da massa. Pronto. Aí agora a gente parte para a solução do problema. A solução mesmo, a conta que se faz, é bastante simples, mas às vezes para entender o que o problema está dizendo é mais difícil, que eu acho que vai ser o caso aqui. Então eu vou explicar para vocês o enunciado direitinho, frase por frase, para todo mundo ficar no mesmo nível de entendimento. Então vamos lá. O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Aqui ele apresenta para a gente esse dispositivo, e o que esse dispositivo faz é medir a massa de íons. O que é íon? Se você esqueceu, um íon é um elemento químico da tabela periódica, por exemplo, o carbono, que perdeu ou ganhou elétrons, portanto ele fica carregado. Então, íon é um átomo com alguma carga, nada mais. Próxima frase. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal conforme a figura. Então, nesse espectrômetro de massa, lá dentro dele, você tem um campo magnético constante B, ou seja, esse campo magnético B está apontando aqui na direção X, como vocês podem ver, e ele tem a mesma intensidade o tempo todo, por isso que se fala que ele é constante. E aí, o que você faz? Você joga uma carga vindo daqui, dessa direção, olha, da direção Z, tá vendo? Em direção a esse campo magnético. E aí, quando essa carga elétrica que está se mexendo encontra o campo magnético, aparece aquela força magnética que a gente já conhece. Só para você lembrar, a força magnética tem a intensidade dela dada por Q, que é o valor da carga, vezes V, que é a velocidade com que essa carga está entrando nesse campo magnético, vezes a intensidade do campo magnético, vezes o seno entre a velocidade dessa carga e a direção do campo magnético. E aí, essa força magnética, como vocês devem saber, tem a característica de atuar como sendo uma força do tipo centrípeta, ou seja, ela puxa essa carga para fazer uma trajetória circular. Então, a força magnética vai estar sempre apontando para o centro dessa trajetória helicoidal aqui. Ela vai ser a responsável por manter a parte circular desse movimento. E aí, como diz a questão, aparece uma trajetória que é helicoidal, porque ela faz esses círculos aqui e ao mesmo tempo ela se mexe para frente. E aí fica essa hélice. Beleza. Ele diz assim depois: essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ e uma translação ao longo do eixo X. Dá para fazer uma ilustração dessa frase. Fica da seguinte maneira:
Se você desenhar o plano YZ e olhar esse movimento, o que você vai ver é um movimento circular uniforme, nada demais. E aí, como eu falei, ao mesmo tempo que esse movimento acontece assim em círculos, quando você olha apenas para o eixo X, o que você vai ver é a sombra dessa carga se mexendo para frente, igual esse pontinho vermelho. E aí, você mexe para frente e faz círculo também, o que aparece é uma hélice. Beleza, é isso que diz essa frase. Bom, agora que todo mundo já entendeu o que o enunciado está falando, a gente pode começar a fazer a questão. Eu só vou trazer esse desenho aqui para o canto para me liberar espaço para fazer as contas. Ok, agora por onde a gente começa, né? Como que eu vou relacionar a massa com essas outras grandezas todas? O meu palpite é que a gente deve usar a segunda lei de Newton, porque a segunda lei de Newton relaciona uma força com a massa e a aceleração. E aqui, quando nós usamos a segunda lei, nós vamos relacionar a força magnética, então ela traz o Q e traz o B também, com a massa que a gente quer descobrir e a aceleração. Então, para um palpite inicial, ela vai servir bem. Então vamos lá. Segunda lei de Newton fala que a força resultante que atua sobre um corpo é igual à massa desse corpo vezes a sua aceleração. No entanto, essa partícula carregada, esse íon, está fazendo um movimento circular. No movimento circular, a segunda lei de Newton ganha uma outra cara. Ela, na verdade, diz pra gente que a força resultante centrípeta, que é o que você costuma chamar de força centrípeta, é igual a massa vezes a aceleração, adivinha, centrípeta também. Então, nós temos aqui a segunda lei de Newton para o caso do movimento circular. É a mesma coisa que a outra, você só faz com as coisas centrípetas. Beleza. Agora a gente começa. Vamos lá. Quais forças estão compondo essa resultante centrípeta? Como você pode ver aqui nessa figura, claro, desprezando a força da gravidade, tá, gente? Se você coloca a força da gravidade, você vai mudar tudo nessa questão. Não está escrito aqui que esse deve ser o caso, mas sim, para você resolver essa questão corretamente, você deve desprezar a aceleração da gravidade. Então, sabendo disso, você já percebe que a única força que atua nessa carga é a força magnética, FB. E por acaso a força magnética sempre aponta em direção ao centro de uma trajetória circular. Ou seja, no nosso desenho ali do plano YZ, a força magnética vai estar apontando para cá, em direção ao centro da trajetória. Portanto, a força magnética é a única força presente na situação e é ela que está compondo toda a força centrípeta. E aí, uma parte importante para vocês saberem é a seguinte: quando você trabalha com a força centrípeta, você sempre coloca tudo que aponta para o centro com um sinal positivo e tudo que aponta para fora com um sinal negativo. Como nesse caso só temos a força magnética e ela aponta para o centro, não tem muito problema. Vai ficar assim: força magnética é igual a massa do íon vezes a aceleração centrípeta. E se você lembra, é V ao quadrado sobre R. Só que esse V não é qualquer velocidade. Esse V é a velocidade tangencial, a velocidade linear dessa carga. Então esse V está apontando para cá, olha, tá vendo? Sempre tangente a esse círculo. Eu vou chamar esse V de VT, onde esse T é de tangencial, ou T de linear, né? Se você quiser. Beleza, e agora? Bom, agora a gente coloca a expressão da força magnética aqui. Q vezes V vezes B vezes seno de θ é igual a massa do íon vezes sua velocidade linear ao quadrado sobre o raio da trajetória. Pô, mas e agora? Agora eu tenho seno de θ, tenho um V diferente, o que eu faço? Agora você faz uma coisa que está implícita na questão, mas não está escrita na questão. Essa coisa que está implícita é você supor que esse ângulo aqui, entre a velocidade da partícula e o campo magnético, é de 90 graus. Ou seja, você está supondo basicamente isso daqui. Deixa eu fazer um desenho. Que a velocidade da partícula, que eu vou desenhar aqui de vermelho, faz exatamente 90 graus com o campo magnético. Ou seja, esse ângulo daqui vale 90 graus. Quando você supõe isso, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: automaticamente, esse seno de θ vai passar a ser o seno de 90, e o seno de 90 vale 1, como você já sabe. E, além disso, essa velocidade V passa a ser exatamente a velocidade tangencial que está lá do outro lado. Então, olha como fica mais fácil quando você faz essa simplificação. E agora? Agora você pode cortar um termo aqui
com esse quadrado do outro lado. E aí sobra o seguinte, Q vezes B é igual a m vezes velocidade tangencial sobre o raio da trajetória. Agora, o que você pode fazer? Agora você repara no seguinte, essa velocidade tangencial pode ser escrita em termos da frequência de rotação. Da seguinte maneira, velocidade tangencial é igual à frequência de rotação ômega vezes o raio. Logo, Q vezes B é igual a m vezes ômega vezes o raio sobre, quem está lá embaixo, o raio de novo. Aí você pode cortar raio com raio. Olha só, a gente está quase chegando lá. Então, quando você resolve essa equação daqui para a massa, o que você vai encontrar é o seguinte. A massa vai ser igual a Q vezes B sobre o que? Ômega. Mas agora, quanto vale ômega? Eu nem tenho ideia de quanto vale ômega, ele nem falou de ômega ali. O ômega é a velocidade angular. Lembra qual é a definição de velocidade angular? Você define ela assim. A velocidade angular é igual ao deslocamento angular, o Δθ, que é análogo ao ΔS, sobre, adivinha, ΔT, que é o tempo que levou para esse deslocamento acontecer. O problema fala para a gente, de maneira indireta, qual é o ângulo pelo qual essa partícula se desloca. Ele fala porque a partícula dá n voltas, e cada volta, você sabe, tem 360 graus, ou 2π radianos, e para isso ela leva um tempo t. Logo, a nossa velocidade angular é o seguinte, é n vezes 2π, ou seja, é o ângulo total que ela deu de voltas ali, em radianos, sobre o tempo, que ele chama só de t. Por que eu estou usando radianos? Porque se você usar graus, essa expressão aqui vai te dar o valor errado. Quando você usa essa expressão, você precisa colocar esse ângulo em radianos, sempre. Agora a gente continua, fica assim, massa é igual a Q vezes B sobre ômega, que é n vezes 2π sobre o tempo. Aí agora é só você lembrar que fração de fração, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí fica assim, Q vezes B vezes T sobre 2 vezes π vezes n. E assim a gente termina a questão, sendo a resposta, portanto, a letra A. Talvez agora você tenha ficado com uma dúvida que é a seguinte. Pô, professor, mas como é que eu vou saber que esse ângulo daqui, que esse θ, é igual a 90 graus? Você não fala no enunciado. Eu tenho que fazer isso? A resposta é não. Você não precisaria dizer que esse ângulo é 90 graus para resolver essa questão. No entanto, se você não faz isso, você tem que ser muito bom de visualização para perceber o seguinte. Quando você pega a velocidade completa e multiplica pelo seno de θ, o que você obtém é exatamente a velocidade tangencial. Para você ver isso, eu vou desenhar bem aqui uma outra velocidade que não faz esse ângulo aqui de 90. Olha só como fica. Aí, quando você multiplica o módulo dessa velocidade, que é o v, pelo seno de θ, que é esse ângulo daqui, o que vai acontecer é que você está decompondo essa velocidade em sua componente tangencial. Ou seja, nesse contexto, v vezes o seno de θ é exatamente a velocidade tangencial. Então, no final das contas, o que você perceberia é o seguinte. Ah, então isso daqui é Q vezes v tangencial vezes b. E aí, era só você pegar isso, jogar aqui nesse lugar e continuar a conta que vai ficar igualzinho a gente já vinha fazendo. Afinal, o seno de θ vai sumir, já que ele vai ser incorporado na velocidade tangencial. Aí corta desse lado, corta do outro e termina a questão. O único ponto de dúvida mesmo nessa questão, que eu acho que era importante o enunciado ter falado, é que você precisa desprezar a aceleração da gravidade, já que ela tem um efeito significativo nesse movimento, ela mudaria bastante a característica desse movimento. Portanto, você tem que desprezar nessa questão. E o enunciado não falou nada. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. E agora também eu participo de um grupo no WhatsApp com estudantes de todo o Brasil que, assim como você, também estão estudando física para o vestibular. Se você quiser participar, o link está aqui na descrição. Muito obrigado por assistir e até a próxima!